já que Hélio Celso é líder do Projeto Oséias e tem feito um ótimo trabalho, ela vai estar aqui conosco. Próximo, Jário Trindade. Esqueceu a palavra. Jário foi parte da liderança do evangelismo e carrega algo muito precioso na área. E por último, Pastor Paulo. Voltando a casa, pastor, seja bem-vindo. Para quem não sabe, o pastor Paulo é pastor da igreja. O nome já diz. E além disso, ele é líder da sala de oração. Faça parte dos turnos, tá bom? Vamos começar. Eu queria que o pastor Paulo falasse um pouco sobre esse tempo que ele está vivendo, a importância da oração. Pastor, fica à vontade. Ser livre, essa é a sua casa. Bem, eu sempre estou muito feliz de estar aqui na Arena, né? Eu amo esse lugar, eu amo essa juventude. Então, assim, para mim é sempre muito bom estar aqui. Mas antes de começar, eu queria reforçar a questão do coração e alma, tá? O pastor Joey, ele é Gente, quem conhece aqui o pastor Joey? Levanta aí. Olha, poucos conhecem. Então venha, que é o seguinte, você não vai se arrepender de conhecê-lo. Ele é um cara assim fantástico. Sério, ele é um cara fora de série. Eu amo demais, demais, demais o pastor Joey. A gente tem assim uma aliança, né, assim fantástica. Eu tenho experiências, né, principalmente na área ministerial com ele. E ele é um cara assim muito para cima, ele é um cara assim apaixonado. Nossa, vocês têm que vir. E essa ministração Coração e Alma foi uma ministração ele ministrou no Brasil, acho que uma das primeiras vezes que ele veio. E quando ele ministrou, ele nem ministrou na nossa igreja, ele ministrou em uma outra igreja. E nós ajudamos ele, na época nós tínhamos uma equipe pequena, e nós ajudamos ele a fazer essa conferência em um outro lugar. Inclusive, eu tenho blusa dessa conferência de muitos anos atrás, né, Coração e Alma. Foram marcantes na nossa história e na nossa vida. Então, eu queria muito, muito, muito que você venha e participe nesse dia. Por favor, não perde. Vai ser muito importante mesmo, não perde. Todos vão vir? É feriado, então, por favor, venha, tá bom? Então, vamos lá. Bem, nós começamos, né, a nossa sala de oração, já propriamente ali aqui na principal. E a gente tem vivido, assim, momentos incríveis, momentos ainda de muito aprendizado, momentos ainda de muitas adaptações de muitas coisas. Mas o que tem sido maravilhoso tem sido viver as experiências que o Senhor tem nos dado. Então, assim, eu vou começar falando duas bases essenciais para qualquer vida ministerial, seja no evangelismo, seja na ação social, seja em qualquer coisa. Não sei aqui quem anda de skate, né, ou pratica alguma coisa. Então, quem anda de skate, nós temos duas bases, né? Nós temos a base de sustentação, né, que é aquela que dá apoio em cima do skate, e nós temos a base de movimento, que é aquela que faz com que a gente ganhe velocidade e tenha movimento. E dessa mesma maneira, na nossa caminhada cristã, e principalmente no evangelismo, nós precisamos dessas duas bases. A base de sustentação é a base principal. Qual é a base de sustentação principal? Amar a Deus sobre todas as coisas. Essa é a base principal. Amar a Deus sobre todas as coisas. E cada vez que nós entramos diante da presença de Deus, e cada vez que eu entro na sala de oração, eu saio mais convencido de que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. É essencial. Essa é a base
principal: amar a Deus sobre todas as coisas. E qual é a base que vai nos dar movimento? É uma consequência de eu amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o provedor do amor. Ele é que... Como é que eu posso dizer? Ele é o próprio amor, né? Ele é o próprio amor. Então, é Ele que libera esse amor sobre nós. Então, nós temos, inclusive, vários textos, né? Você vai ver nas orações apostólicas, em alguns textos, que fala de orações que os apóstolos faziam em relação a: Senhor, aumente o nosso amor. Então, assim, quando eles fazem essa oração apostólica, é muito claro que eles estão pedindo daquele que retém e tem todo o amor sobre ele. Então, quando nós estamos embasados, adorando aquele sobre todas as coisas, ele é aquele que libera o amor que faz com que nós venhamos a nos movimentar. Então, nós temos a base de segurança e sustentação, aquilo que vai nos fazer estar firme, inabalável. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter a base do movimento, de se movimentar e agir embasado no amor, liberado pelo provedor do amor. Então, nós vamos estar firmes no amor e nós vamos nos movimentar com essa mesma base. Amém? Eu vou começar com isso aí, depois a gente vai... Jaque, compartilhe um pouco que Deus tem colocado no teu coração a respeito de paixão, compaixão, e quais são as influências dessa vida, dessa chama que arde para a prática do evangelismo. Assim, o pastor Paulo, ele praticamente resumiu, né? Quando ele falou que ia amar Deus sobre todas as coisas, mas eu acredito que é exatamente isso. Na prática do evangelismo, a base de sustentação é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque não vai ter como a gente amar o próximo se não amar ao Senhor sobre todas as coisas. E até na questão da ação social, que é onde eu estou mais envolvida. Também com o evangelismo, mas deixa eu tentar contextualizar. Nesse tempo, todo mundo tá por dentro da promessa que Deus nos deu em Joel 2, não é? De derramar o seu Espírito sobre toda a carne, de liberar sobre toda a carne, que jovens teriam visões, etc. Só que dentro disso é que nem uma profecia. Isso é uma profecia para nós de que vai acontecer. Só que quando a gente recebe uma palavra, geralmente, existe uma forma de isso se tornar realidade. E tem até alguns profetas que já vieram aqui, algumas pessoas já falaram, que uma profecia é um convite. Só que quando você faz um convite para alguém, essa pessoa precisa entrar numa realidade para que aquilo se torne real na vida dela. Eu acredito que isso é uma profecia que, porque Deus falou, vai acontecer. Só que a igreja, agora, nesse momento, a gente está num contexto onde a gente precisa entrar numa realidade. E qual é essa realidade? É a de amar a Deus sobre todas as coisas. E o evangelismo e a ação social é um braço disso, é uma consequência de amar a Deus sobre todas as coisas. Que como é que a gente vai fazer com que a gente vai ser participante em trazer isso? Não simplesmente através do evangelismo e não simplesmente através da oração. Vai parecer um pouco rude falar isso, porque a gente sabe que a oração é a principal coisa. E eu acredito nisso também. Só que eu vejo que é exatamente por isso que tem um conjunto de pessoas aqui representadas. Tem oração, tem ação social, tem evangelismo. Porque eu acredito, por exemplo, que a gente vai estar ali levantando um incenso na sala de oração, mas que não vai adiantar a gente só levantar um incenso na sala de oração, se quando o amor de Deus for liberado sobre nós, a gente não sair para alcançar outras pessoas. E, ao mesmo tempo, quando a gente sair para alcançar outras pessoas, a gente não vai simplesmente evangelizar,
mas entra uma outra linha que eu acredito que é um movimento que Deus está gerando nesse tempo, que é de justiça social. E aí depois eu posso falar um pouco mais sobre o que significa justiça social, mas eu acredito exatamente nisso. A base é amar Deus sobre todas as coisas, e a gente vai orar, Deus vai liberar isso, Ele vai liberar um amor na sala de oração, para que a gente seja empoderado para evangelizar e para amar os pobres, para dar de comer para os que têm fome e etc. A gente pode ver, então, como se fossem passos a seguidos, né? O pastor Paulo falou sobre amar a Deus, ele estabeleceu uma base. Esse amor, ele gera um desejo em conhecer esse Deus que gerou amor em nós, e por essa contemplação, por viver esse amor, há uma consequência que é a ação social e, consequentemente, também o evangelismo, né? Jário, você pode compartilhar um pouco que Deus está colocando no seu coração nessa questão de evangelismo e a prática das ruas? Cara, assim, boa noite. Eu acredito exatamente nisso que está sendo falado aqui, sobre amar a Deus acima de todas as coisas, ter uma vida de oração, contemplação daquilo que o Senhor está fazendo, ouvir aquilo que Ele está falando, e aí sim ter uma ação. E a questão da oração, ela é muito importante, porque eu não vou orar para ser aprovado por Deus, para que Deus me aprove, ou para que Ele me aceite. Eu vou orar porque eu amo. Certo? Então, ele compartilha um relacionamento de amor. Eu vou orar porque eu quero ter um relacionamento de amor com o Pai. E no momento que eu tenho esse relacionamento de amor com o Pai, Ele vai me mostrar coisas. Ele vai inflamar meu coração, o nosso coração. E evangelizar nas ruas, vou dar aqui meu exemplo, o que eu tenho vivido. Secom, Oséias, nas ruas com os rapazes. É muito isso, o treinamento de quinta-feira do pastor Odair foi muito claro, muito maravilhoso, a estrutura do amor. Realmente, quando a gente olha para uma pessoa, o nosso coração, ele inflama e aquela pessoa, de fato, se torna o alvo do amor de Deus. E já aconteceu isso no Secom, de o Senhor mostrar realmente a vida da pessoa para a gente, de pessoas serem curadas porque ela se tornou o alvo do amor de Deus. Então, eu vou contar aqui um pequeno testemunho, rápido, né, que eu acho que isso é uma conclusão, né, do que os dois já mencionaram. Uma vez nós estávamos no Secom, e aí tinha um senhor lá deitado, né, bem adoentado, né, câncer, e o filho dele estava lá. E, por incrível que pareça, naquela tarde, o alvo do amor, aquele que o pai queria tocar mesmo, não era o pai, era o filho que estava lá, né? E aí eu olhei para aquele rapaz, eu queria olhar para o Senhor e eu queria fazer algo pelo aquele Senhor, mas o meu coração, ele se voltou totalmente para aquele rapaz. Aí cheguei com ele, orei pelo pai dele, nem consegui orar pelo pai dele. Comecei a conversar com ele, na conversa, e o Senhor pediu para orar por ele. No momento que eu estava orando por ele, o Senhor me tocou, eu tive a impressão de que o pai dele, que estava lá naquele leito, havia abandonado ele, e havia separado da mãe dele, abandonado ele, e que naquele instante ele tinha sofrido muito. E eu compartilhei isso com ele, eu não falei logo assim, olha, o Senhor me mostra que você passou por isso, que esse seu pai que está aqui na cama fez isso, não fiz isso. Eu disse, seu pai é casado com a sua mãe, como é que é? Não, eles são separados. E aí comecei a conversar, e como é que foi para você essa separação? Ele disse, bom, eu sofri muito, eu me senti uma dor muito grande no meu coração. E aí o Senhor deu, cara, a cartada final.
no momento que o pai dele, eu falei isso para ele, no momento que seu pai deixou você e abandonou você e a sua mãe, nesse exato momento, a sua visão a respeito de Deus como pai mudou completamente e ele baixou a cabeça na hora. E ele começou a balançar a cabeça e ele começou a ser tocado lá dentro. E o Senhor começou a liberar mais palavras para ele, mais palavras para ele. Aquele rapaz foi muito tocado. Mas por que isso ocorreu? Porque houve antes um momento de esse desejo de contemplar o Senhor, esse desejo de buscar o Senhor, ele deve ser cada vez mais vivo no nosso coração. E quando você olha para alguém, você está com o olhar do Pai, não tem jeito. Você está com o olhar do Pai, você olha para aquela pessoa e você sente o que o Pai está sentindo por ela. E não tem jeito, você vai agir conforme Ele está agindo, conforme Ele está se movimentando. E eu digo que o evangelismo de poder, ou o cristianismo normal, como Todd White costuma falar, ele é exatamente isso, você agir e fazer aquilo que você vê o Pai fazendo. Você ouve o que o Pai está falando, você vê o que o Pai está fazendo e você age igualmente. Você supre isso. Você age diante dessa realidade, de ver e ouvir. Obrigado. Eu me lembro certa ocasião em que a equipe do Osé estava se preparando para ir, e encaixa isso com o que o Jairo falou, né? A gente estava tendo um momento de oração, e aí eu não me lembro quem foi, eu acho que não sei se foi a Renata, ela viu uma mulher de amarelo, um vestido amarelo. Aí a galera foi para a rua, passou um bom tempo, ninguém entendeu nada, ela compartilhou. Nos 45 segundos do tempo apareceu uma mulher com a mesma roupa e vestido. E assim, o interessante é perceber isso, que a forma como Deus age. Porque de fato, inclusive um apóstolo chamado apóstolo da oração, John Hyde, ele fala que se você ama alguém, prove o seu amor. A melhor forma de você provar o amor por alguém é quando você passa horas de joelhos orando por ela. E aquele momento de oração é uma expressão do amor de Deus em nós. E o momento de oração gerou isso, né? Digamos assim, esse insight, essa visão que alguém teve, essa palavra que alguém teve, e guiou de fato. Já que eu queria que tu compartilhasse algo do tipo, até mesmo se você lembra dessa ocasião, se eu compartilhasse como que foi o movimento de Deus e o que de fato você acha que nós devemos fazer para muito mais ouvir de Deus e agir, do que agir pelas nossas emoções, ou agir pelo nosso achismo, ou até pela uma urgência de pregar o evangelho para toda criatura. Então, eu acredito que a primeira coisa é estar ali, na sala de oração. Porque eu vejo que a gente está exatamente prestes a um derramar. Porém, para acontecer isso, não tem como não passar por ali, ó. Eu acredito que é um tempo específico. É o que está representando ali, né? Princípio, pastor Paulo. Porque eu vejo que é exatamente essa posição que Deus tem pedido da gente para esse momento, assim. Eu não penso que é para amanhã e nem para depois de amanhã, que é para agora. É de a gente gastar horas na presença de Deus, ouvindo e vendo aquilo que Ele está falando. Gastar horas mesmo, assim. Na verdade, não é nem gastar, é investir. E quanto mais tempo a gente passar lá, mais a gente vai ver e ouvir, e menos vai ser baseado nas emoções. Porque vai ser muito assim, do que ele falar, e do que ele pensa, e do que ele quer fazer, e de como ele vê as pessoas, e de revelações profundas da palavra dele para esse tempo. Coisas que ele... E aí Deus vai começar a liberar mais sonhos, mais visões. Eu vejo já que nesse tempo, eu compartilhando, ouvindo algumas pessoas, eu já vejo Deus bombardeando as pessoas com sonhos e visões.
Eu vejo as pessoas falando, cara, eu vi isso, eu ouvi aquilo, eu sonhei isso. Sinceramente, eu percebo que a gente ainda não está como a gente deveria estar. Eu falo pela a minha própria vida. Eu ainda não sou quem eu serei um dia, assim. Eu ainda não estou na presença de Deus quanto eu gostaria e quanto eu deveria. Ali, esperando, ouvindo. Mas, mesmo assim, eu já vejo o que Deus está fazendo, bombardeando meu interior, assim, revelando coisas que, às vezes, na hora eu penso que são tão pequenas, e depois, quando eu vou construindo, junto com outras pessoas, o que Deus está falando para esse tempo, eu percebo, cara, Deus estava me falando sobre uma coisa dessa época. E aí, eu acho que, eu vou deixar isso, um princípio básico. Eu lembro de um cara chamado Daniel. E Daniel, ele passava, a palavra diz que ele passava 3 vezes por dia, ele estava diante da janela, olhando para Jerusalém e orando. E ele fazia isso 3 vezes por dia. E fala que ele investigava a palavra. E ele investigava a palavra, dia após dia, e ele investigava a palavra. E através disso, lá fala que ele começou a entender o tempo. Não era porque ele era super, era simplesmente porque ele passava de manhã, de tarde, de noite, diante do Senhor, ouvindo do Senhor, e ele ia para a palavra e investigava na palavra. E a Bíblia fala que através da investigação dele, ele começou a entender o tempo. E é interessante porque a equipe profética que ele levantou, não tinha ninguém gente boa, assim. Era a galera que trabalhava com feitiçaria na época. Então, a equipe dele não era assim, deixa eu levantar aqui e chamar o pastor Junho, o pastor Aldair, o Pedro Florencio. Não era. Era, tipo assim, um cara que nunca tinha ouvido falar de Deus e que estava se movimentando através da feitiçaria. E ele começou a trabalhar com essa equipe e começou a ajudar eles a ouvir, a investigar a palavra. Daqui a pouco, mais na frente, em outro livro, a gente já percebe que a equipe profética que ele estava naquela época investindo fez uma diferença, porque eles já estavam ouvindo e entendendo o tempo. Não tem como a gente investigar a palavra, a gente ouvir de Deus, a gente orar e a gente não conseguir entender aquilo que Deus está querendo fazer no tempo e a gente não entrar numa posição, que é aquilo que Deus tem pedido da gente. Então, eu vejo que a investigação da palavra, a oração, são cruciais nesse tempo. Para você entender, porque você não vai se posicionar enquanto não entender o que Deus está querendo fazer e nem para o que Ele está te chamando. Então, não adianta vir 500 pessoas lá de fora e elas falarem, olha, nesse tempo é uma era apostólica, Deus está querendo que a gente faça isso. Vai ter pessoas que Deus vai levantar para despertar os nossos corações, já está fazendo. Só que por experiência própria, eu percebo que é diferente quando alguém chega para você e fica tentando te fazer entrar numa coisa, de quando Deus chega contigo e começa a te mostrar, olha, está vendo isso, isso e isso? Está vendo isso? Olha, a palavra está dizendo isso. Eu estou querendo essa posição de você. É que nem o pastor Daí falava, né? Que a pressão do céu é outros 500. Então, é isso. Paulo, a gente começou com uma questão bem de mentalidade, né? Não foi nem da prática. Interessante isso. O que é notável, pastor, eu queria que o senhor falasse sobre isso, é que, de fato, o pastor sentou ali na direita, ele é o princípio, ele falou da base, o amor, e já foi da oração. Então, o que eu percebo nesse papo, e até pelo que está sendo falado na nossa comunidade há bastante meses, é que existe uma urgência nesses dias, e essa urgência é mude a sua forma de se movimentar, mude as suas prioridades, e esteja no local onde desse local todas as outras coisas irão fluir. Pastor, qual é o seu desejo para a Arena Jovem e o que nós, como juventude, precisamos entender sobre essa questão de contemplação e oração? Bem, primeiro deixa eu entrar
Eu achei interessante, primeiro nós falamos sobre os fundamentos, né, a base de movimento, sustentação, e aí você chegou a perguntar, falou alguma coisa a respeito de não se movimentar nas emoções, né? Então aí, de certa forma, a gente acaba entrando dentro disso, que existe a base correta de como nós devemos nos movimentar, mas isso não significa que todos estão se movimentando na base que deveria se movimentar. Eu acho que, no geral, o nosso problema geral, não só como igreja local, mas como igreja brasileira, é exatamente porque nós não estamos nos movimentando na base correta. A gente não está ligado nessa questão da contemplação, de colocar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando nós estamos nesse processo de contemplação, primeiro, nós começamos a conhecer um pouco mais a respeito da identidade de Deus. Eu acho que vocês vão lembrar que o pastor daí sempre fala que nós temos um Jesus particular, né? A gente monta um Jesus conforme as nossas necessidades. Eu já vi pessoas, Jesus, aí fala de, assim, não que não seja legal, eu acho legal quando a pessoa fala, né, de um jeito assim, um Jesus, cara, sabe aquele Jesus bem, né, tico-tico, né, assim, aquele Jesus bem amoroso, né? Então, assim, não que ele não seja amoroso, mas às vezes a gente pinta um quadro de Jesus de uma forma e a gente começa a se movimentar nesse tipo de Jesus, entendeu? Nesse Jesus, assim, bem, né? Assim, né? Né? Uma coisa bem meiga, né? Não que ele não seja amoroso, não que ele não tenha cuidados pequenos, mas aí, às vezes, você limita Jesus numa identidade específica, quando, na verdade, ele tem uma identidade bem consolidada e bem abrangente. Quando não, você tem uma imagem de um Jesus malvado, de um Jesus carrasco, de um Jesus, não, mas ele é justiça e tal, e aí, quer dizer, então, assim, eu acho que o mais legal da questão da contemplação, e principalmente, que eu já tocou num assunto muito legal, de você contemplar o Senhor, mas você investigar a palavra. Gente, a gente precisa investigar a palavra mesmo. A gente precisa ser detetive, investigar, sabe, os tesouros inescrutáveis. Né? Eu acho legal essa palavra que tem em muitos versículos, principalmente pelo apóstolo Paulo, fala sobre isso, sobre os tesouros inescrutáveis, aqueles tesouros que ninguém encontrou ainda, que está ali para ser revelado. Então, assim, a investigação na palavra, ela vai primeiro nos revelar a identidade do verdadeiro Jesus, do verdadeiro Deus, e, consequentemente, nós vamos encontrar a nossa verdadeira identidade. Tanto a nossa identidade atual, quanto a identidade que o Senhor quer para nós. Então, acho que nesse processo de contemplação, uma das melhores coisas que acontece é essa questão dessa mudança e transformação de identidade. E você começar a estar mais seguro e perceber quem Deus é. Porque, às vezes, a gente caminha como um Deus muito, sabe assim, um Deus muito, às vezes, muito fraco, ou muito inconstante, e a gente age conforme esse Deus que nós criamos, né? É um Deus que se assusta com os acontecimentos, é um Deus que é pego de surpresa. Eu acho que uma das coisas que mais eu tenho aprendido ultimamente em relação na contemplação é essa questão da soberania de Deus. Cara, cada vez que eu mergulho nessa questão da soberania de Deus, é algo muito fantástico, que nada foge do controle das suas mãos. Cara, quando a gente começa a perceber, cara, nada foge do controle das suas mãos. Nada foge do controle das suas mãos. Nada. Sabe o que é nada mesmo? Nada foge do controle das suas mãos. Então você começa a perceber, cara, eu estou na mão daquele que nada foge do controle das suas mãos. Sabe? Então, quando você começa a compreender essa questão de realmente quem Deus é e a sua soberania, então você começa a perceber, cara, eu sirvo um Deus assim que, irmão, por que eu estou caminhando com essas minhas emoções
de altos e baixos? Por que eu estou preocupado com, sabe, com tanta bobagem? Eu sirvo um Deus incrível, eu sirvo um Deus onisciente, onipresente, onipotente. E, cara, estuda a identidade de Deus. Cara, você vai ficar assim, mais apaixonado e perceber nas mãos de quem você está. Então, assim, isso é fantástico, isso é fantástico. Né? Eu vou para lá. Falando sobre a soberania, interessante entender essa questão da soberania de Deus, porque nós vemos em Jesus a confiança em Deus, sendo guiado por Ele, e além disso, entendendo a soberania dEle, mesmo em meio a situações adversas. Um exemplo disso é quando Jesus recebe a notícia que Lázaro morreu. Ele poderia sair correndo para lá na hora, então Jesus não se moveu pela urgência. Ou seja, apesar de que Cristo sim tinha sentimentos, porque Ele também era homem, Ele era 100% homem e 100% Deus. Então Ele tinha sentimentos pelo seu amigo. Mas Jesus não se moveu pelas suas emoções e pelos seus sentimentos. E o que é interessante perceber neste tempo, e digamos assim, há 10, 20 anos atrás, 10 a 20 anos atrás explodiu um movimento de evangelismo, um movimento missionário, baseado num sentimento de urgência e por uma má compreensão das Escrituras. A gente sentava na igreja, passava um vídeo muito bonito, lindo, de crianças passando fome na África, e de repente, milhões e milhões de dólares chegavam e milhares de pessoas enviadas para a África. Agora eu pergunto, será que de fato essa era a vontade de Deus? É uma pergunta que a gente tem que se fazer, porque muitas vezes eu vejo pessoas se movendo pelo seu emocional e pelo seu coração. E Jesus nos prova o contrário. Exatamente. Agora a gente entrou realmente na questão de se movimentar por uma base que se mover pela urgência ou se mover pela circunstância. Por exemplo, em relação à sala de oração, eu quero realmente, por exemplo, que a gente entre numa sincronia com o Senhor, que nós vamos estar orando por coisas independente de acontecimentos. Por exemplo, eu não tenho um problema, por exemplo, aconteceu essa situação lá, já em várias cidades, mas aconteceu agora no Espírito Santo, né? E aí eu vi todas as salas e todo mundo, vamos orar pelo Espírito Santo. Até a primeira vez que eu vi, vamos orar pelo Espírito Santo, não tinha cidade. Eu digo, meu Deus, até o Espírito Santo está precisando de oração, o negócio está feio. Eu olhei, o que está acontecendo? Né? Eu digo, o negócio está muito ruim mesmo. Aí eu digo, não, mas é do Estado. Eu digo, o que está acontecendo? Não sabia nem o que estava acontecendo. Mas tá, aí depois eu fiquei sabendo, aí eu vi todas as salas se movimentando. Isso é muito legal, a gente orar. Né? Claro, acontecendo uma situação, nós vamos orar. Mas o que eu estou falando sobre isso? Nós não nos movermos pelo acontecimento. Essa aqui que é a coisa. É não ter que acontecer algo para poder eu me mover. Não, eu tenho que esperar primeiro uma catástrofe acontecer para poder eu ser tomado de uma compaixão e de um amor, agora eu vou fazer. Isso é real mesmo? Ou eu estou apenas movido por uma circunstância, porque eu vi um garotinho todo... A gente fica tocado, lógico, pô, né? Não tem como não ficar tocado. Mas a questão é, eu vou me movimentar em que base? Eu vou me movimentar pelas emoções, ou eu vou me movimentar por aquilo que o Senhor está comunicando? É essa a questão. E a gente vê isso, pessoas, por exemplo, se movimentando para se sentir bem. Isso é muito comum. As pessoas se movimentam para se sentir bem. É muito comum você ver pessoas ajudando outras pessoas, ou no evangelismo, ou entregando sopa, ou entregando roupa. É impressionante. Muitas pessoas não estão fazendo isso por aquelas pessoas. Na verdade, elas estão fazendo por elas mesmas. Porque depois que ela faz aquilo, eu me sinto tão bem, né? Eu estou com o meu coração, chega a pessoa fica... Por exemplo, teve uma vez que nós estávamos na rua, inclusive lá com o Astro, né? Estava fazendo, junto com ele lá, com os moradores de rua. E, gente, enquanto a gente estava lá, encostou, eu acho que uns 2 carros. O camarada encostava e aí distribuía a sopa, chega a fazer a fila. Aí, todo mundo tomava sopa. Aí o cara ia embora. Demorava um pouco, encostava outro. Gente, vou dizer uma coisa.
morador de rua não passa fome, não. É sério. Você fica lá, é um carro atrás do outro, encostando com comida direto. Só que tem um problema, eles encostam, distribuem a comida e vai embora. Ele não tira um minuto sequer com o cidadão. E aí, rapaz, como é que você está e tal? Sabe bater um papo com o cara? Conversar com ele, como é que é a sua vida aqui, tal, e libera uma palavra sobre a vida dele, ouve um pouco dele. Não, cidadão simplesmente entrega a sopa e vai embora. Ai, que noite maravilhosa, entreguei sopa hoje, matei a fome de não sei quantos. E aí ele não está fazendo pelas pessoas, está fazendo por ele mesmo, por aquilo que ele está sentindo. E aí depois ainda tira uma foto e tal, olha lá, eu entregando sopa lá na... E aí posta, e aí olha só, rapaz, o cara está fazendo um trabalho. E aí aquilo ali começa, aí o que acontece? Ele começa a se mover pelaquela circunstância, pelaquela situação, e acaba, né, tendo aquela coisa de uma certa forma, ser um pouquinho exaltado, e aí pronto, aí, mano, perdeu a base. Aí perdeu a base. A ação é boa, mas não está numa base correta. Né? Você falou sobre a necessidade, e entrou no próximo ponto que já puxou, o Jairo falou, você já que citou, que é a questão do profético. E eu queria que ele comentasse um pouco. Jairo, o pastor Paulo falou sobre essa questão de se mover pela urgência. Mas, de fato, acontecimentos ocorrem em nossa cidade, no nosso país, acontecimentos de catástrofes, etc. Enfim. Mas, de fato, aqueles que perseveram na sala de oração, aqueles que ouvem do Senhor, eles agem não pela urgência, mas, muitas vezes, se há uma equipe profética na região, ela se antecede a acontecimentos. Então, como você vê a importância dessa questão do profético para, de fato, há um fluir de evangelismo, uma movimentação de evangelismo genuíno em Deus? Bom, eu acredito que há umas disciplinas que a gente deve cultivar, né? A disciplina da oração é uma delas, de estarmos realmente na sala de oração, também na sua casa, a oração individual e coletiva, investigar a palavra, já que pastor Júnior foram super massa quando comentaram isso, investigar a palavra, ter revelação da palavra. A palavra, ela é um rio de revelação, está tudo lá. Só basta a gente começar a investigar. Porque muitas das vezes acontece da pessoa ir e falar coisas do seu emocional, do seu coração, até mesmo de um livro de autoajuda, ela acaba evangelizando, cometendo esses erros, porque ela não tem uma vida de investigar a palavra, de gastar tempo investigando a palavra, para que quando ela for evangelizar ou falar do Pai para alguém, ela fala enraizado na palavra e naquilo que o Senhor revelou para ela, realmente fundamentado em Cristo. Cristo é a palavra. E a questão do profético está muito baseado nisso. Ela começa exatamente com revelação da palavra. Toda profecia, isso aqui é bem antigo, todo mundo sabe. Toda profecia que não tem sua base na palavra pode ser qualquer coisa. Menos profecia, pode ser uma revelação de autoajuda, que você leu um livro do Augusto Cury, enfim. Mas, né, não é algo, não é profecia em si, porque ela não está enraizada na palavra, ela não tem base nenhuma na palavra. Então é importante ser profético, não ser um profeta, ou ter um ofício de profeta, mas se movimentar profeticamente exige algumas disciplinas, não tem jeito. Você não vai se movimentar profeticamente só pela misericórdia de Deus e pela sua infinita graça. Mas você não vai se movimentar no profético acordando 10 horas da manhã, cara, comendo seu pão e vivendo sua vida na frente da televisão. Desculpa se alguém se ofendeu, mas isso não vai acontecer, é muito difícil. É necessário desenvolver uma vida de oração, é necessário viver uma vida de oração, a gente já falamos aqui, baseada, enraizada numa comunhão de amor com o Pai.
É necessário ter revelação da palavra e é necessário, se você quiser ouvir a voz de Deus com mais clareza, uma disciplina de jejum. O exército de Joel, capítulo 2, ele dá essas características desse exército. Vai ser um exército sacerdotal. Ou seja, um exército que ora, que declara os atributos de Deus, um exército que está colocando a sua nação, a sua cidade diante de Deus. E também é aquele exército que gasta tempo em jejum e em oração, buscando a face do Senhor para saber o que Ele está fazendo, ouvir Ele com mais clareza. Não, Jair, mas eu posso ouvir o Senhor, cara, no meu trabalho, lavando louça. É verdade, eu ouço o Senhor lavando louça. Eu lavo louça. Eu ouço o Senhor trabalhando, né? Eu ouço o Senhor varrendo casa, eu ouço o Senhor fazendo... Isso é verdade, isso é verdade. Fica a dica. Mas, se você quiser ouvi-lo com mais clareza... Se quiser ouvi-lo com mais clareza, é necessário você desenvolver algumas disciplinas espirituais, não tem jeito. Eu recomendo um livro, Celebração da Disciplina. Eu acho que aqui na igreja tem, né, pastor Paulo? Você pode solicitar aqui e ler esse livro, passar a ter uma vida disciplinada. E aí eu acredito que o profético vai ser naturalmente, gente. Naturalmente, você vai desenvolver isso, você vai para as ruas e você vai começar a olhar para uma pessoa e você não vai se basear na aparência dela. Olha, o coitadinho, o pobrezinho, vou evangelizar ele porque ele necessita tanto. Não, às vezes é uma pessoa muito bem vestida, acabou de sair do carrão do ano, mas o coração dela está destruído e o Senhor vai revelar essa pessoa para você. Você vai se movimentar porque o Senhor está revelando, está mostrando algo. Não porque, como o pastor Júnior já falou, já que tocou no assunto, não por causa da necessidade ou da urgência. Acho que o Senhor está mostrando. Então, se movimentar profeticamente exige que você saia da atmosfera da preguiça e comece a entrar numa atmosfera de comunhão com Deus mesmo, oração, jejum, investigação da palavra. Isso é muito importante. A vida de Daniel, já que citou aqui, é um exemplo disso. Respondi? É isso. Amém, lavem louça. Gente, o Jário citou o livro, acho que Caio enviou no grupo, leiam, mas comprem depois o livro, tá bom? O autor é o Richard Foster e tal. Comprem depois o livro, mas está lá em PDF, tá aí, ó. A gente pode colocar uma missão, a arena toda, a celebração da disciplina. A gente vai bater a meta, tá bom? Para encerrar essa etapa, eu queria que a Jaque falasse sobre compaixão e alguma experiência que você teve em relação a isso no Oséias. Eu acho que uma experiência, eu sempre compartilho essa experiência porque ela me tocou muito. Foi uma das que mais me tocou, assim, que eu literalmente saí de lá com o coração. E aí eu cheguei, estava até tendo algo aqui na igreja, cheguei aqui, me joguei no chão ali, mandei ver no choro, porque eu não consegui segurar. Mas um dia eu fui para o ponto de prostituição que a gente sempre vai. E quando chegou lá, tinha uma moça que eu nunca tinha visto. E aí Deus falou para mim assim, eu fui lá conversar com ela, iniciei um diálogo e tal. E aí depois Deus falou assim no meu coração, dança com ela. Aí, sim, estava num ponto de prostituição. Não é comum você ficar dançando no meio da rua, assim, né? Ninguém faz isso, né, gente? Pois é. Enfim. E aí, quando Deus falou isso, eu pensei, Deus, o Senhor vai fazer eu pagar esse mico aqui. Deus, vou. Dança com ela. E eu falei, como é que eu vou falar para essa mulher que eu quero dançar com ela? Ou ela, não sei, ela vai pensar alguma coisa muito errada de mim. E aí eu falei para ela assim, não, é que eu estou sentindo no coração de a gente dançar. Ela, como assim? Eu não sei, eu sinto que Deus estava querendo fazer isso agora. Tu topa? Eu sei que parece meio doido, eu sei que é estranho, mas eu queria dançar contigo.
Aí ela ficou olhando assim, tipo, tá bom. E aí eu peguei, né, ela e comecei a dançar para um lado e para o outro. E aí, enquanto eu estava fazendo isso, Deus falou assim, diga para ela que isso é exatamente o que eu estou começando a fazer com a vida dela a partir daqui. Aí eu falei, Deus falou, pergunte dela se ela já viu alguma mulher conduzindo a dança. Aí eu perguntei, ela disse não, é o homem que tem que conduzir. Aí eu falei, pois é. E aí Deus disse, é porque eu sou o noivo aqui. Eu vim até aqui para que você entendesse que é o noivo que conduz a dança. E eu vou fazer isso com a tua vida a partir de hoje. Eu vou começar a te levar para o lado que eu quiser. E eu vou fazer com que a sua vida comece a ser transformada e se encaixe naquilo que eu estou planejando para o seu futuro. E aí eu falei isso, ela começou a chorar. Deus começou a falar um pouco mais comigo, eu fui desenvolvendo, falando. Uma das coisas que Deus falou não foi culpa dele. Falei para ela, não foi culpa de Deus que você passou por essas coisas. Só que eu literalmente, eu estava sendo uma torneira ali, porque eu não estava entendendo nada do que eu estava falando e eu estava assim, Deus vai e confirma o que você tem que confirmar. E quando eu falei isso, ela caiu em choro. E depois que ela parou de chorar, eu ouvi e tal, e ela falou assim, não, é que faz mais ou menos uma semana que eu estava aqui, e um cliente parou, e eu entrei no carro dele para ir com ele, e ele simplesmente mandou ela tirar a roupa, estuprou, colocou a arma na cabeça dela e disse que ela teria que ir embora, ele não ia pagar e etc. Enfim. E aí aquilo foi muito traumático para ela, porque imagina, gente, a gente está no meio da rua e aí a gente tem que ir embora depois de ser estuprada ainda, nua, no meio da rua. Foi uma experiência terrível. E ela colocou todo esse peso, essa carga para Deus, porque ela começou a se questionar, como assim, Deus? Como o Senhor permite fazer uma coisa dessa comigo? Como que... E aí, onde que tu estava quando esse homem chegou para fazer isso comigo? E ela transferiu isso para Deus. Nesse momento que a gente estava lá, Deus, estava quebrando uma barreira que tinha sido levantada no coração dela contra ele. E foi uma experiência muito legal. E depois disso, ainda tiveram outras pessoas que procuraram ela lá. Inclusive, essa moça, ela vem aqui para a igreja de vez em quando, está num processo de cura. E isso, para mim, esse dia foi muito marcante, porque eu percebi Deus desconstruindo tijolos de um falso pensamento a respeito dele. E, assim, para mim, eu conto isso sempre. Tiveram várias outras, mas essa, para mim, foi o mais impactante, porque é como se Deus tivesse pedido uma obediência sacrificial, assim, que você geralmente não dança no meio da rua, né? Mas eu fiquei muito feliz de ter dançado, assim, porque eu falei, Deus, eu dançaria quantas vezes o Senhor pedisse para eu dançar, se for para o Senhor tocar a vida de uma pessoa, assim. E foi isso, assim, foi um momento onde também Deus estava liberando compaixão, e eu vejo que essa moça, Deus tem um negócio com ela, Deus tem algo específico, e a gente continua orando por ela, continua indo lá na casa dela, continua persistindo, e ela continua sendo transformada, e a prostituição, trabalhar nessa área é muito, como é que eu posso dizer para vocês, pede muita perseverança, porque às vezes a pessoa dá 10 passos para frente e 20 para trás, e você está ali, você acreditando no que Deus vai fazer, acreditando nas palavras de Deus sobre ela, e é exatamente essa nossa posição até agora. Mas eu vejo que o que Deus fez já na vida dela não é assim qualquer coisa, e ela mesma já chegou a falar assim, cara, eu não aguento mais vir para esse lugar, eu não nasci para estar aqui, Deus já falou, inclusive Deus começou a dar palavras para ela assim, essa pessoa que você está agora não é para você estar agora. E aí foi nessa hora que o negócio começou a apertar para ela, porque ela tinha que começar
a liberar e a caminhar naquilo que Deus estava exigindo. E aí é o momento onde você dá 10 passos para trás, porque você fica com medo. Mas Deus está fazendo algo eterno ali. E eu acredito que ainda vai chegar o dia que a gente vai celebrar, assim, juntos, a conversão completa e o coração dela sendo liberado, o testemunho dela sendo liberado, assim, por causa daquilo que Deus fez na vida dela. Eu me lembro que logo no começo a gente conversou sobre isso, anos atrás, e eu te fiz uma pergunta, né? Já imaginou um transexual pregando para homens nesse local? Então, gente, nós caminhamos para isso um dia. Falando sobre loucuras de Deus, o pastor Paulo já falou isso, e eu me lembrei da do Ângelo, que eu acho que ele estava na sala de oração. Aí um jovem, um homem, Deus falou para ele cantar a música aquela, eu tenho a força. Aí ele, Deus, que o senhor quer que eu cante essa música para ele? Ele, você vai cantar. Aí tá bom, aí ele chegou, cara, eu não sei o que significa, mas Deus falou para eu cantar para você. Então ele sentou na frente e começou a cantar. Quando ele começou a cantar, o cara começou a chorar, se derramou, começou a ter experiência com Deus, porque o pai dele parece que cantava para ele quando era pequeno. E se eu não me engano, ele tinha perdido o pai, alguma problema em relação à paternidade. Naquele momento, Deus curou o coração dele. Deus falou pro cara cantar a música do He-Man. E o cara foi curado pela música do He-Man. Não, por Deus, mas a música teve seu papel. A gente está chegando na etapa final, são 9h17. Então, eu queria que a gente tivesse um momento de oração. E especificamente, gente, deixa Deus falar ao seu coração. Eu creio que não são somente as pessoas que estão lá fora que precisam de cura, mas a de dentro também. E eu tenho sentido isso. Eu vou pedir para o pastor Paulo conduzir a oração, e a Jaque e o Jairo vão ter o seu momento de declarar também, de se mover nesse local. Eu queria pedir para os músicos voltassem lá, para a banda, e queria que, de fato, a gente tivesse um momento junto de cura, de intercessão, de ouvir de Deus, de declarar, e irmos de forma diferente para o evangelismo hoje, com um entendimento diferente, com uma mentalidade diferente, se movendo pelo que Deus está falando, e de fato com o coração aberto para ser guiado pelo Espírito Santo. Então, pastor...